Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Introdução ao Taoísmo, de autoria de Wagner Canalonga. Wagner é sacerdote taoísta alto ofício, ordenado na Sociedade Taoísta da China, órgão que rege o taoísmo mundialmente. Regente da Sociedade Taoísta do Brasil, Wagner é também professor e consultor de I Ching. Taoísmo é uma tradição espiritual de origem chinesa muito antiga, uma tradição ancestral. O taoísmo não tem um mestre fundador. O taoísmo foi uma tradição que acumulou conhecimento a partir da reflexão, da observação e da experiência de inúmeros mestres de altíssimo nível espiritual ao longo dos milênios. Essa tradição taoísta, como todo ismo, é uma doutrina, se fundamenta num princípio chamado Tao. Então é a doutrina do Tao. E esse Tao, o que significa? Esse Tao significa caminho, literalmente. Mas caminho, a gente não deve pensar no caminho como simplesmente uma trilha. Ele sim é uma trilha que nos leva de algum lugar, de uma condição, a outra condição. Mas esse caminho só passa a ter sentido quando existe alguém, um caminhante, trilhando esse trecho, caminhando este caminho. O Tao, ele fala simultaneamente do caminho, do caminhante e do caminhar, o ato de caminhar. O caminho nos leva de um lugar a outro, de uma condição a outra. Quando falamos do taoísmo como uma tradição espiritual, nós falamos de um caminho que nos leva de uma condição espiritual a outra condição espiritual. A condição espiritual em que nós nos encontramos neste momento, ela pode ser transformada, e ela é transformada de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos movimentos ao longo do tempo. E, dependendo desses movimentos, nós podemos ir para condições posteriores mais favoráveis ou menos favoráveis. Por isso o taoísmo fala da consciência que nós devemos desenvolver para poder trilhar esse caminho que nos conduza a condições mais favoráveis espiritualmente falando. Essa tradição espiritual do taoísmo, ela compreende 3 grandes áreas de conhecimento ou reflexão. O taoísmo pode ser visto como uma filosofia. O taoísmo também tem dentro do seu corpo de conhecimentos as artes de sabedoria e também a religião, os aspectos religiosos dessa tradição espiritual. Nós vamos falar gradualmente em 3 etapas de cada um desses aspectos, da filosofia, das artes de sabedoria e da religião. O taoísmo, enquanto filosofia, ele é mais conhecido no Ocidente. Muitos grandes pensadores, grandes estudiosos estudaram a filosofia taoísta e perceberam que ela é extremamente aplicável à nossa condição atual. É muito aplicável à nossa condição humana. Os mestres taoístas, desde os primórdios, eles observaram o mundo, a natureza, o céu, a terra, observaram o universo e observaram a si próprios. E todo o pensamento taoísta, todo o desenvolvimento dos mestres taoístas buscou uma reintegração, uma integração harmônica do homem com o mundo em que ele vive. Um mundo que tem grandes forças naturais que se transformam de acordo com as leis da naturalidade, e um mundo em que todos os seres estão inseridos. Ou seja, pela percepção dos mestres taoístas, o homem está inserido dentro de um universo que se transforma segundo leis fundamentais. E todo o pensamento taoísta se fundamenta na observação dessa relação natural entre os seres e o ambiente em que habitam. A partir dessa observação da natureza,
os mestres identificaram grandes forças que regem os movimentos de transformação natural. A partir dessa observação da natureza, os mestres perceberam. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.